Este treinador de repente descobriu um bozeador talentoso. Com apenas um soco, ele derrubou um saco de areia de 300 quilos. Em resposta, ele correu atrás dele, mas o garoto o culpou porque nunca havia lutado boxe antes. Ele tinha acabado de ser derrubado por seu oponente magro com um único soco no ringue. Era óbvio que ele estava tentando fazer papel de MAS. Naquele momento, ele não poderia saber, ele se tornaria o campeão de pesos pesados mais famoso do mundo. Aos 19 anos de idade, George Foreman havia estudado boxe por apenas um ano. Ele venceu um famoso boxeador russo em uma luta. Ganhou a medalha de ouro olímpica na categorias dos pesos pesados. Depois de entrar na liga de boxe profissional, chegou à final com um recorde de 36 vitórias e nenhuma derrota. Ele lutou contra Dolph Frazier, que havia derrotado Ali. Mas a luta não foi como todos esperavam. O forte lutador George derrubou seu oponente 6 vezes em apenas 2 rounds. Ele ganhou o cinturão e se tornou o novo rei do ringue. George teve uma infância miserável. Um quarto de hambúrguer no jantar. Sua irmã sabia que seu irmão era grande demais para comer. Ela sempre lhe dava um quarto de hambúrguer. Mesmo que a vida fosse difícil, George tinha um grande desejo de aprender. Ele era sempre o primeiro a levantar a mão na sala de aula para responder as perguntas. Mas os professores o olhavam com desdém, porque ele estava vestido com trapos. Até os dedos dos pés apareciam através dos sapatos. Quando o professor sorriu e virou a cabeça para os colegas com seus sapatos de couro novos, George baixou os braços. Seu coração estava cheio de raiva e descrença. O intervalo para o almoço foi o pior para George. Todos os seus colegas de classe estavam se deliciando com a comida, e ele só conseguia engolir, porque sua mãe não havia preparado comida para ele. E então o valentão da escola provocou George. George foi humilhado pelo fluxo constante de zombarias. E para piorar a situação, o valentão jogou um pedaço de frango no chão. Ele lhe disse para pegar o pedaço e comer-lo. George não aguentou mais a humilhação. Sua raiva se acendeu instantaneamente. Ele foi até o agressor e lhe deu um soco no rosto, mesmo que ele estivesse no chão, gemendo de dor. Mas George continuou a descarregar sua raiva. Ele sabia que seria punido por seu comportamento, mas ele não queria viver nesse ambiente sufocante. Então, George abandonou a escola. Depois disso, ele passou a vagar pelas ruas sem rumo, e seu hábito de praticar pequenos furtos foi piorando. Um dia, ele e seu amigo encontraram uma nova presa. Primeiro, eles fizeram contato visual. Depois, seguiram o bêbado. Não vendo ninguém por perto, seu amigo esbarrou nele de propósito. Em seguida, George o agarrou e jogou no CHO. Com habilidade, eles arrancaram a carteira de seu corpo, mas ficaram cegos com o flash de um distintivo da polícia. Após a reação, eles se viraram e correram. Mas um carro de polícia estava esperando por eles. Como de costume, eles decidiram se separar e correr. George estava familiarizado com o terreno. Logo encontraram um lugar para se esconder. Diante do desaparecimento repentino dos criminosos, a polícia teve de usar cães para procurá-los, ao ver que o cão estava se aproximando cada vez mais dele. George rapidamente pegou algumas fezes e as espalhou por todo o seu corpo, para esconder seu odor, e funcionou. O cão havia perdido seu alvo. George prendeu a respiração. Assim que a polícia saiu, ele vomitou. George voltou para casa enfraquecido. O fedor era tão ruim que os transeuntes o evitavam. Foi então que o filme da TV sobre o Jack Core chamou sua atenção. Ele não só receberia 3 refeições por dia, você também pode aprender habilidades profissionais gratuitamente, e uma bolsa de estudos considerável para os melhores desempenhos. Isso deu a George um senso de direção instantâneo. Ele mal podia esperar para contar a boa notícia à sua mãe. Sua mãe ficou aliviada, mas um pouco preocupada. Ela disse a George: "Não importa o quão difícil seja o caminho. Não importa o quão difícil seja o caminho. Não desista tão facilmente, e para manter a calma em todas as situações." E foi assim que George chegou ao Jack Core, seguindo o conselho de sua mãe. Havia um regime muito rigoroso: não fumar, não beber, não brigar, não falar palavrões. Se você cometesse um erro, seria mandado para casa, de volta ao dormitório. George abriu sua bolsa. Ele viu um par de tênis novinho em folha. Ele sabia que sua mãe havia pago por eles com seu próprio dinheiro. George estava determinado a estudar muito e a atender às expectativas de sua mãe, porque ele era um pouco desajeitado no início. Ele era frequentemente provocado por seus colegas, mas ele mantinha suas emoções sob controle, com um olhar fixo em seus olhos. Então, naquele dia, quando ele examinou sua bagagem, ele descobriu que seu tênis novo havia desaparecido. Mesmo depois de procurar em toda a cama, ele não encontrou nada. Isso causou muita ansiedade e raiva em George. Foi só no jantar que ele percebeu que os tênis haviam sido roubados. Ele ficou furioso. Ele percebeu o perigo e fugiu, mas ele havia subestimado a força de George. Ele estava prestes a ser ultrapassado. O ladrão estava desesperado e correu para o dormitório. Ele trancou a porta atrás de si. George havia perdido a cabeça. Ele fez um buraco na porta. Depois entrou correndo e empurrou o ladrão contra a janela. O zelador apareceu bem a tempo de impedir o comportamento impulsivo de George. O zelador ficou furioso com seu comportamento irracional. Ele estava pronto para mandá-lo para casa. O zelador foi e
inflexível. George implorou para que ele não o mandasse de volta, porque naquela cidade pobre, o destino de todos os homens é selado desde o nascimento. Esse lugar era sua única chance de vida. O zelador ficou comovido com a sinceridade de George. Após um momento de hesitação, ele decidiu dar meia volta e retornar ao Jabshore. No caminho de volta, ele percebeu que George poderia ser um gênio enterrado, a força com que ele esmagou a porta com um punho, que nenhum homem comum poderia ter feito. Assim, o superintendente tinha um plano. Ele levou George para a academia para tentar a sorte no Boze, e quando ele viu que seu oponente era um homem pequeno, George o desprezou, mas quando entrou no ringue, ficou atônito. O trabalho de pés de seu oponente era muito ágil. George não conseguia acertá-lo, por mais que tentasse. Em poucos rounds, o homenzinho derrubou no chão. Havia vaias ao redor de ele e SS o trouxe de volta às lembranças de George sendo provocado pelo valentão da escola. Ele saiu do palco praguejando e dizendo palavrões. Ele descarregou sua raiva no saco de areia de 300 quilos. O ginásio ficou em silêncio. Os desafiadores se entreolharam, incrédulos. E aquele soco mostrou ao superintendente o quanto George era talentoso. Ele então se aproximou de George. Disse-lhe que não se preocupasse com o ridículo. Se você praticar bastante, vai ficar bom nisso. Se você se juntar a mim, vai ficar bom nisso. Se puder se juntar a mim em meu treinamento, não vai demorar muito para derrotar o Low. A raiva de George foi se acalmando aos poucos. Ele respirou fundo. Ele decidiu aprender a arte do Boze. Nos próximos dias, ele começou com os socos básicos. Em seguida, praticou pular corda para aumentar sua frequência de movimentos. Em seguida, trabalhou em sua passada e em como se esquivar. George realmente aprecia essa oportunidade. Ele vinha cedo para a sala de treinamento todos os dias. Ele levava muito a sério todas as tarefas. Após 2 meses de treinamento intenso, o nível de Boze de George melhorou significativamente. Seus movimentos são padronizados e seus reflexos são rápidos. O gerente ficou muito satisfeito com seu progresso. Alguns dias depois, George desafiou o homem menor novamente, e, como da última vez, seu oponente. Ele ainda estava procurando o momento, ser 8.mas. A essa altura, George era um homem diferente. Ele não dava mais seus socos às cegas, até que o oponente revelasse sua fraqueza, e ele desferiu alguns socos rápidos que o derrubaram no chão. Essa luta não apenas devolveu a confiança a George, ele mostrou seu potencial. Naquele dia, George invadiu o escritório do superintendente com uma revista de Boze. Ele queria ser como Joe Frazier na capa, mas o superintendente lhe deu um gelo. Para se tornar um campeão mundial, você tem que lutar no amador. As Olimpíadas são no ano que vem. Eles terão que ir para a próxima para se prepararem melhor. Portanto, isso levaria pelo menos 5 anos, mas George não podia esperar. Mas os milagres acontecem quando as pessoas não esperam por eles. Em apenas um ano, George apareceu nas Olimpíadas do México com tesão, e sua lenda estava começando a se revelar. Dessa vez, ele estava enfrentando o dominante boxeador russo, BORS. Com um recorde de 203 vitórias. Sua força e suas habilidades eram completamente superiores às de George. Nos primeiros momentos da luta, George estava lutando. A cada soco que dava, ele não conseguia se mover. Cada contra-ataque de Poulas era demais para GRG. A família inteira em frente à TV estava suando frio. Sua mãe idosa não conseguia nem olhar para a transmissão. Os comentaristas diziam que George ia perder. Quando o jogo entrou no segundo tempo, George era como uma fera que despertava. Ele começou a mostrar sua verdadeira força. Ele deu 3 socos seguidos. Cada soco deixou seu oponente cambaleando. A essa altura, Boris estava completamente fora de si. O árbitro interrompe a luta. George, de 19 anos, é declarado vencedor. A multidão aplaudiu e vibrou. Todo o seu trabalho árduo e suor não tinham sido em vão. Em troca, ele havia ganhado uma medalha de ouro olímpica. Nos dias seguintes, ele se tornou um jogador profissional, enfrentando adversários mais fortes e uma competição mais acirrada. George não deixou que isso detivesse. Em vez disso, ele treinou e competiu com mais a FNCO. Com seu talento e treinamento incansável, ele era invencível no Boze Pro FSS e UNAL. Com um recorde de 36 vitórias e nenhuma derrota, ele se tornou o homem mais temido do mundo do Boze. Nesse dia, ele finalmente conheceu o homem da revista. A multidão gritava o nome de Joe Frazier, apesar dos recentes sucessos de George. George, o homem mais favorito do mundo. Desde que Joe Frazier derrotou Muhammad Ali, o rei do mundo do Boze. Inúmeros desafiantes fracassaram. Seu gancho de esquerda é uma arma letal. Se ele for atingido, é provável que seja hospitalizado. A atmosfera no ringue é tensa desde o início da luta. Joe Frazier está fazendo jazz ao seu nome. Um gancho de esquerda surpreendente, preciso e poderoso. Mas George não oscilou. Ele lutou com sua vontade e sua resistência. Continuou dando socos FURTs. J.O. Frazier estava sem armas. E no final,
com George em sua perseguição. Joe Frazier foi atingido por 2 socos consecutivos e não conseguiu continuar na luta. George venceu com uma vitória esmagadora. Ele foi coroado campeão mundial dos pesos pesados, depois de adquirir grande riqueza. George comprou uma mansão para sua mãe, comprou 5 carros de vários milhões de dólares para si mesmo. Os tempos difíceis haviam passado, mas seu coração não estava mais naquilo. Ele tinha todas essas belas garotas. Ele estava vivendo a vida de um bêbado. Um ano se passou em um piscar de olhos. O fogo do mundo do Boze foi reacendido e ali o provocou na TV. A raiva de George foi imediata. Dessa vez, a luta foi marcada para o Congo. Na África, acreditava-se que ali não duraria mais do que 3 rounds. Afinal de contas, George estava em seu auge, e ali já estava velho. Ali era um campeão do poder negro. O Congo parece ser seu território de origem. O estádio estava cheio de cantos para ali. Quando o sino tocou, ali estava animado para entrar na luta. Ele tinha medo dos socos de George. Ele manteve o ritmo acelerado e continuou se movimentando. Ele foi o primeiro a acertar alguns socos, mas isso não machucou George. Então George partiu para a ofensiva. Ele colocou Ali em um canto em pouco tempo, procurando o golpe fatal. Ali está assustado, mas ele como se nada estivesse acontecendo. Logo no segundo round, o soco de George ficou mais agressivo. Ali está começando a se defender. Para vencer a luta, ele estava provocando e irritando George. Ele estava tentando perturbar o ritmo e a mentalidade de seu oponente. E George caiu na armadilha. Ele estava dando socos como um louco. Mas no quinto round, houve uma pequena mudança na situação no tatame. A velocidade e a potência de George haviam caído significativamente. Ele estava tendo problemas com sua resistência por causa de todos os ataques. No sétimo round, a resistência de George estava completamente esgotada. Ali, por outro lado, está vivo e se recuperando. Ele está procurando o momento certo para contra-atacar. Uma combinação de socos pegou George desprevenido. E Ali parece estar ficando cada vez mais forte. Ele está percebendo que, se não acabar com essa luta, ele vai perder a luta. No início do oitavo round, George está atacando Ali como fez antes, mas agora seus socos perderam a força. Ele estava tropeçando. O enganador Ali aproveitou a oportunidade. George é derrubado no chão com uma combinação de socos certeira. A multidão está em alvoroço, e com isso, o antigo campeão, Ali, estava de volta ao jogo. George ficou arrasado com a derrota. Nos 6 meses seguintes, ele caiu em uma profunda depressão e desilusão. Ele tinha sérias dúvidas sobre sua própria força. Sua mãe foi gentil o suficiente para confortá-lo. Tudo isso faz parte da jornada da vida. Quanto mais você fracassa, mais precisa ter a mente a BRD a ponto, com o incentivo de sua mãe. George entrou no ringue novamente. Ele não sabia que o comentarista dessa vez era Ali, o homem que o havia derrotado. Ele imediatamente o desafiou para uma luta, mas Ali se recusou a dar a ele uma chance de vingança por vários motivos. A verdade é que, quanto mais desesperado você está, pior fica. Dessa vez, George perdeu para um adversário que estava apenas começando. De volta ao vestiário, George, irritado, começou a ter alucinações. Ele sempre sentia que alguém estava falando com ele. Então, ele caiu de cabeça e desmaiou. 10 minutos depois, George acordou chorando. Ele continuava dizendo que tinha visto Jesus Cristo, que foi sua raiva que o matou, e Jesus Cristo lhe devolveu a vida. Então, ele dissolveu sua equipe de Boze. Deu o restante de seus bens a um amigo próximo para ajudá-lo com suas finanças. O administrador achou uma pena que ele tivesse abandonado o Boze. Por isso, tentou convencê-lo a desistir. Mas, a essa altura, George já estava decidido. O superintendente não teve escolha a não ser ir embora. Alguns dias depois, George, batizado no rio sagrado local, ele se tornou padre na presença de seus amigos e familiares. Depois de algum tempo, ele deixou de lado seu ódio. Tornou-se amigo de Muhammad Ali por toda a vida. Para salvar as crianças que estavam perdidas nas ruas como ele, George construiu seu próprio centro de treinamento para dar às crianças um refúgio contra a tempestade. Mas quando George estava prestes a se aposentar, o destino o empurrou para o fundo do poço. Um amigo próximo havia investido todo o seu patrimônio em ações de risco. Agora George estava sem nada. Ele não podia nem mesmo manter sua propriedade ou seu centro de treinamento. Ele não percebeu que seu melhor amigo havia traído sua confiança, apesar de sua raiva e decepção. George decidiu perdoar seu amigo, pelo bem de seus filhos. Ele teve que usar sua fama para endossar produtos alimentícios. Ele até vendeu suas roupas usadas na corrida. Mas isso era apenas uma gota no balde. Sentado em seu carro, olhando para seus filhos indefesos, os olhos desse homem forte ficaram vermelhos. Ele não podia continuar assim, de volta à academia empoeirada. George começou seu treinamento exaustivo sozinho. Com 90 quilos, era um desafio. Mas George não desistiu. Ele estava determinado a perder peso e voltar ao topo. Ele corria 10 km por dia e puxava uma charrete por 2 km. Ele até carregou um touro de 90 quilos nas costas. Após meses de trabalho árduo, ele finalmente perdeu seu peso. Então, sob a orientação do superintendente, George retomou seu treinamento profissional de Boze. Ele se esforçou mais do que nunca, porque sabia que não estava fazendo isso apenas por si mesmo. Ele estava fazendo isso pelas pessoas ao seu redor. Um ano depois, George fez sua primeira luta. Após 10 anos de ausência dos ringues, ele se tornou o centro das atenções, logo que apareceu no ringue.
Quando a luta começou, George não se apressou em atacar. Em vez disso, ele procurou oportunidades na defesa. O público não ficou feliz com isso. Eles queriam ver o duro George. Mas George sabe que não está mais em forma como costumava estar. Ele não pode atacar cegamente como antes. Ele tinha que ser paciente e esperar o momento certo. Durante o intervalo, os comissários de bordo lhe disseram para tomar a iniciativa. E assim começou a segunda rodada. George estava atacando. É como se ele tivesse recuperado seu antigo ritmo. Ele colocou seu oponente nas cordas. Ele está mostrando um tipo de domínio que é imbatível. Durante a partida, ele continuou lembrando o árbitro para ficar de olho em seu oponente, mostrando respeito e preocupação com seu oponente, para que ele não se machuque no calor da luta. Logo, seu oponente foi dominado por seus socos. O árbitro finalmente pediu a interrupção da luta, e foi assim que George venceu sua primeira luta. Mas isso foi apenas o começo. Em suas lutas seguintes, seu recorde era ainda mais impressionante. 18 vitórias consecutivas. Mais uma vez, a notícia do retorno do rei estava nos jornais. Em menos de 2 anos, George havia pago todas as suas dívidas. Ele havia economizado milhões. Mas quando ele estava prestes a se aposentar e continuar suas boas obras, um desafio provocativo surgiu em seu caminho. Miola era um jovem peso pesado em ascensão. Seu estilo de luta era brutal. Muitos lutadores se aposentaram depois de lutar contra ele. Mas esse é o tipo de campeão que, em uma tentativa de ganhar popularidade, ele tem como alvo o envelhecido George. Ele alegou que estava dando a George uma chance de ganhar o cinturão. Mas ele tinha outro objetivo. A atmosfera no dia da luta era tensa e intensa. Malloy mostrou seu poder desde o início. Ele acertou um grande soco em George. George, forçado a se defender, apenas um soco ocasional e hesitante. Mas a cada vez, os socos de Malloy eram recebidos com um contra-ataque feroz. George não desiste. Ninguém imaginaria que esse homem de meia-idade seria um lutador de elite. Que esse homem de meia-idade ficaria com seu oponente por 9 rounds. O árbitro assistente aconselhou George a desistir. Afinal, a idade de seu oponente é um fator. Ser capaz de lutar dessa forma é uma prova de sua grandeza. No entanto, George não estava tão irritado quanto quando era jovem. Finalmente, no 10º round, ele pegou Malloy em um momento sutil de fraqueza e, sem hesitar, deu um grande soco. Ele derrubou seu oponente no chão. A multidão estava em alvoroço. Depois de 20 anos, George está novamente no topo do ringue. Ele voltou a ser o dono do cinturão. Ele se ajoelhou no palco e agradeceu a Deus. Agradeceu ao superintendente por todo o seu trabalho árduo. Esse é o final do filme, relembrando a vida lendária de George. Ele nos ensinou que a vida nem sempre é FACL.MAS, desde que tenhamos a vontade de lutar e perseverar, podemos superar todas as dificuldades. As dificuldades de sua infância não foram uma provação para ele, mas um tesouro precioso. Foram esses tempos difíceis que temperaram sua vontade e o fizeram apreciar o que ele conquistou agora. Embora ele tenha caído do auge para o fundo do poço, mas ele nunca desistiu de si mesmo. Com suas ações, ele exemplifica o espírito de um verdadeiro lutador. Se você tem um sonho em seu coração, por que não vai em frente e o persegue? E se você for bem-sucedido?